Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar o teu coração, palavras que transformam. Neste momento, o Espírito Santo, ele ministra ao meu coração e eu tenho certeza que neste momento o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo, neste momento, ele te pergunta para onde você tem olhado. Amados, muitas pessoas nesse exato momento, eu falo de pessoas que estão em Deus, que estão na presença do Senhor, que amam ao Senhor, mas que neste momento têm enfrentado situações que têm gerado medo. Pessoas que estão com medo, medo de não vencer determinada situação que sobreveio, medo de não conseguir resolver algum problema, pessoas que têm enfrentado medo. E o Espírito Santo, ele quer falar com você para que você tenha nesse dia, neste momento, a plena convicção de que Deus é com você, que Deus não mudou. A palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: O Senhor, foi Davi falando, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Amados, esse texto que eu li se refere a quando Davi propôs no coração a guerrear contra o gigante Golias. A Bíblia diz que o gigante Golias estava afrontando o exército de Israel. E a Bíblia diz que durante 40 dias o gigante se apresentava diante da fileira do exército de Israel, pela manhã e à tarde, e afrontava. Ele perguntava se acaso havia alguém ali naquele exército que poderia pelejar contra ele. Amados, foram 40 dias de afronta. E a Bíblia diz que Davi nem sequer fazia parte do exército de Israel. Mas quando Davi viu a afronta daquele gigante, quando ele ouviu o gigante Golias afrontando o exército do Deus vivo, a Bíblia diz que Davi se propôs a lutar contra aquele gigante. Eu te pergunto, o que faz um menino? O que fez o menino pensar que poderia vencer um gigante que botava terror no exército em peso de Israel? O que fazia o menino acreditar que ele, um menino sem armamento, poderia derrotar um gigante que um exército em peso, treinado em guerra, estava temendo? Amados, sabe o que fez Davi ter a certeza que ele venceria aquele gigante? A convicção que Davi tinha que Deus era com ele, porque Davi olhava na direção certa. Para onde você tem olhado? Em que direção você tem lançado o teu olhar? A Bíblia diz que quando Davi se pôs diante do rei Saul, quando Davi disse para Saul que ele lutaria contra aquele gigante, Saul também olhou para a pequenez de Davi. Saul também achou impossível Davi lutar contra aquele gigante, ter êxito naquela guerra. Mas Davi virou para Saul e falou para Saul assim: Saul, o Senhor, o Deus de Israel, já me livrou das garras do leão, já me livrou das garras do urso, ele também me livrará deste filisteu. Sabe o que Davi estava falando? Saul, eu olho para trás e vejo as vitórias que Deus já me deu. Eu olho para trás e vejo os livramentos que Deus já me deu. O Deus que já me livrou tantas vezes, o Deus que já me deu vitória diante de tantos desafios, continua sendo o mesmo Deus que eu acredito hoje. O mesmo Deus que me livrou lá atrás. O mesmo Deus que me livrou do leão, que me livrou das garras do urso, é o mesmo Deus que vai me livrar desse filisteu, porque não era o tamanho do urso, não era o tamanho dos leões, não é o tamanho desse gigante, é o tamanho do meu Deus que determina a minha vitória. O olhar de Davi estava em Deus, no Deus grandão, poderoso nas batalhas. Quando Saul ouviu aquilo de Davi, Saul disse assim: Vai-te, o Senhor seja contigo. Sabe o que Saul estava dizendo? Vai, Davi, nessa fé. Vai nessa fé, porque se você crê que esse Deus é com você, ele será com você. Pode ir, luta contra esse gigante, porque o Deus
de Israel é com você. E nós sabemos a história. Davi pelejou contra Golias. Davi derrotou Golias na força e no poder do Senhor. Que no verso 47, Davi declarou: o Senhor dá vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Amados, a certeza da vitória de Davi estava na convicção de que Deus era com ele. Deus quer que você tenha a mesma convicção no teu coração. O Espírito Santo te convida a olhar para trás, por um momento, nesse instante, mas olhar para aquilo que Deus já fez na sua vida. Olhe agora, contemple lá atrás os livramentos que Deus já te deu, contemple as vitórias que o Senhor já te deu. Lembre que Ele já te livrou das garras de ursos, de leões. Lembra quantos gigantes lá atrás o Senhor já derrotou na força e no poder do nome dEle. Lembra, traz a sua memória. Amados, o que mudou? Deus? Não. O que mudou é que muitas vezes nós deixamos de olhar na direção certa. Nós deixamos de olhar e acreditar que a presença do Senhor é conosco, que o Deus de Israel, que já nos deu tantas vitórias, já nos deu tantos livramentos, continua sendo o mesmo Deus que está conosco, poderoso para derrotar essa situação que tem gerado medo no teu coração. Sabe por que o exército de Israel temeu aquele gigante? Que a Bíblia diz que eles olharam para Golias, viu a grandeza de Golias e temeram. O que gerou medo no coração do povo, o que gerou medo no exército de Israel, foi porque lançou o olhar em Golias. Amados, olha a diferença. Davi também olhou Golias. Davi viu o tamanho de Golias. Davi viu que ele estava armado com lança, com espada e com escudo. Davi viu que à frente dele estava um escudeiro. Davi viu tudo isso. A diferença é que Davi não fixou o olhar no gigante como o povo. O povo olhou, viu a grandeza do gigante, foi apossado pelo medo, passou a ter mentalidade de derrotado, nem se dispôs a lutar, porque já achou que jamais poderia vencer. Davi olhou o gigante, viu que ele estava armado até os dentes, mas Davi olhou para trás e falou-se: o quê? Deus já me livrou das garras do urso e leão, também vai me livrar desse filisteu. O quê? Esse gigante não é maior do que o Deus de Israel, a quem ele tem afrontado. E do Senhor é essa guerra e ele vai dar a vitória. É isso que o Espírito Santo fala ao teu coração. Tenha convicção de que Deus é com você. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembre dos livramentos que Deus já te deu, das vitórias que o Senhor já te concedeu. Lembre que o Senhor te trouxe até aqui e que se você está de pé é porque o Senhor é contigo. Não permita que essa situação traga medo ao teu coração. Não permita que este problema que você está enfrentando tire de você a convicção de que Deus é infinitamente maior. Lembre que Deus é o mesmo. Ele não mudou. E você continua sendo povo de Deus. As suas guerras continuam pertencendo ao Senhor. Sabe qual o segredo? Para onde você tem olhado? Salmo 121, 1, 2. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lança o teu olhar na direção certa. E todo gigante, por maior que seja, jamais irá se comparar à grandeza do Deus de Israel, aquele que nos concede vitória. Amém? Deus é contigo. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos e te conceda vitória em nome de Jesus.